Uma boa tarde a todos. Mais uma vez nos reunimos nesta casa que nos recebe com muito carinho. Aqueles companheiros que estão conosco já nessa jornada, sejam bem-vindos. Os companheiros da internet, sejam todos bem-vindos. E aqueles companheiros que não puderam estar presentes, mas que com certeza nos seus corações estão conosco, também sejam todos bem-vindos. Sabemos que quando nós adentramos esta casa, já somos envolvidos e recebendo já o que nós precisamos, que é despejado sobre nós pelos companheiros da espiritualidade, nos atendendo nas nossas necessidades. E antes de começarmos, vamos passar alguns avisos, inclusive para o pessoal da nossa internet aí, nossos fiéis colaboradores, que nos dias 24, 25, 31 e dia 1º não haverá trabalho, não haverá reunião, a casa estará fechada nesses dias. Então ela fecha dia 24, dia 25 e fecha dia 31 e dia 1º. Tá bom? Então não haverá nenhum trabalho nesses dias. Estamos fechados. Nós temos aí a nossa feira do livro. Então, aqueles companheiros que nos acompanham também pela internet, se quiserem adquirir livros, façam contato conosco. São livros novos a preços especiais, que nesse Natal, às vezes, com tantas coisas que o mundo está passando, às vezes um livro, uma leitura de um livro eleve um pouco os nossos pensamentos, nos dá um pouco de acalento, lendo uma leitura edificante. Então é um bom presente. Livro sempre foi um bom presente, embora esquecidos, devido às facilidades tecnológicas, mas o livro sempre é um bom presente. Então, quem quiser, é só nos procurar ou mandar um e-mail para www.casadocaminhosantana.com.br, entrar em contato que nós faremos o possível para que esse livro chegue até vocês, tá bom? Nós temos também os nossos trabalhos na casa, que são realizados todos os dias, de segunda a domingo, com passes, palestras, e o atendimento fraterno, que é realizado meia hora antes de cada reunião. Com exceção das sextas-feiras, que tem palestras e passes, mas também é voltado para os dependentes químicos, os tabagistas, os seus familiares, que convivem com esse problema. É um trabalho mais direcionado para esse grupo de pessoas. Mas no restante dos dias, é livre acesso. Aos domingos nós temos, a partir das 10 horas, nossa reunião e também a nossa evangelização infantil. Então não pode vir na semana, não tem quem deixar a criança, não pode vir no sábado. No domingo, venha, deixa a criança na evangelização enquanto assiste a palestra. Tá bom? Nós temos os trabalhos sociais, que são atendimento às pessoas carentes, com a distribuição de lanches, que é realizado a partir das 17 horas. Tem um preparo, todos os sábados. Um preparo às 17 horas, às 18 começa a distribuição desses lanches nas imediações do metrô Carandiru e metrô Tietê. É uma forma de levar um pouco de carinho até aqueles nossos irmãos necessitados. Muitos não têm nada, pelo menos nesse dia tem um pouco de carinho que é distribuído. Ok? E nós também atendemos 75 famílias cadastradas para os nossos assistentes sociais com a distribuição de cestas básicas. Essas cestas básicas compostas de doações que nossos colaboradores nos auxiliam e mais o que nós conseguimos arrecadar, com doações, compramos o próprio dinheiro da casa para atender aqueles que estão necessitados. E para janeiro agora, nós temos uma necessidade muito grande de leite em pó, arroz, feijão, óleo, sal, café, biscoitos. Tá bom? Então, se alguém puder colaborar conosco, por favor, estamos aceitando de portas abertas, braços abertos, para poder montar a cesta para distribuir para mais pessoas. Tá bom? Então tá aí o nosso eterno agradecimento. Que nós temos que cuidar do espírito e cuidar também do corpo, Como é que nós vamos falar das palavras de Deus com uma pessoa que está com o estômago vazio? Então temos que acalentar dos dois jeitos. Então é um trabalho que nós fazemos. Feito isso, passado esses... nós temos também aí o livro do Mirabelli, que tem na nossa livraria. É interessante, é muito boa a leitura, fala sobre a história do Mirabelli, os efeitos que ele presencia, Então é muito bom isso aí, é uma boa leitura edificante. Quem quiser, estiver interessado, nos procure, nós temos na livraria, está à disposição. Tá bom? Se não for hoje, pode ser durante a semana, procura o Márcio, procura eu, procura a Sandra, quem tiver,
nós com certeza estaremos aptos a atender aí e orientar melhor aí a aquisição desse livro. É um livro muito bom, edificante, e para nós, para entendermos os fenômenos, ajuda muito a entender os fenômenos. Tá bom? Feito isso, passados esses recados, então vamos fazer a nossa prece inicial, para depois iniciarmos os trabalhos da tarde. Sendo assim, convido a todos para fecharmos os olhos do plano físico e elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade, que prepararam esse ambiente para nos receber, agradecidos por essa oportunidade, Senhor, que possamos aproveitar ao máximo o que estaremos conversando esta tarde. Permaneça conosco não só nesses momentos, mas por toda a nossa semana. E que possamos, Senhor, sairmos daqui mais reconfortados, equilibrados e preparados para continuar a nossa jornada. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E assim, com muito carinho, vamos envolver o nosso companheiro Márcio, que fará a palestra da tarde. Que ele seja feliz na sua exposição. Meus amigos, boa tarde. Opa, vamos aqui. Nosso tema é tirado do site Redação do Momento Espírita, que é baseado no livro Sinal Verde, do André Luiz, Chico Xavier. A lição é indagações. Então, aquelas que nós estamos sempre nos perguntando, né, ou perguntando, querendo respostas. Então, nós vamos ler aqui o tema. Opa, vem chuva aí. Você acredita na vitória do bem, sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender, ou acaso se julga infalível? Se estamos positivamente ao lado do bem, que estamos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Se você diz que não perdoa quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém, né? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Irritação ou amargura, algum dia, terão rendido paz ou felicidade para você? Que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila? É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar a ninguém? Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Por vezes, as distrações do mundo material e as tendências ancestrais que trazemos, elas nos fazem esquecer das razões que nos trouxeram para a Terra mais uma vez. Sim, mais uma vez. É bom se acostumar com a ideia, uma vez que a reencarnação é uma das leis divinas, acreditemos nela ou não. A lei que nos dá diversas chances, que divide o aprendizado em fases, que apresenta a evolução como uma grande escalada rumo ao alto. O materialismo, ainda tão presente, nos faz esquecer as questões da vida espiritual, a vida verdadeira. Por isso que indagações no que nos façam pensar sobre questões graves da vida são sempre muito oportunas. Então nós vamos parar um pouquinho aqui a leitura, que é grande, né? São várias e várias perguntas que nós nos fazemos em relação às questões da vida, né? As questões que nos afligem. Uma das primeiras lições aqui do texto é a questão de trabalhar pelo bem.
Porque como é sabido, como os espíritos disseram ao Kardec, como Jesus ensinou, em relação a todos os problemas que nós passamos na vida, as nossas lutas, aquilo que nós estamos buscando, o nosso aprendizado, a nossa evolução, sempre eles nos orientam a nós nos basearmos no bem, a fazer o bem, o que é certo, nessas horas de dúvida. Porque o bem que nós praticamos, como diz o Emmanuel, né, o bem que você pratica em algum lugar, ele é seu advogado em qualquer parte. Então, na hora, como diz o texto aqui, você tem perdoado aquele que te ofende, te ofendeu? Porque você tem pensado, será que você vai precisar do perdão mais para frente? Então são questões óbvias até, né? Ah, eu não quero perdoar porque a pessoa me ofendeu, tal, não aceito, tudo bem. Porque essa questão do perdão às vezes é difícil mesmo de ser feita. Mas, será que nós também não erramos? Obviamente que sim, né? Porque nós somos imperfeitos ainda. Nós acertamos e erramos. E quando nós erramos, seja por fraqueza ou por ignorância ou porque ou por erro mesmo, por imperfeição, quando nós erramos, será que nós não vamos também querer uma segunda chance? São as indagações do texto aqui. Será que nós também não vamos querer o perdão para poder continuar? Então, se nós pensamos assim em relação a esse perdão, por que não perdoar? Por que nós também não vamos buscar esse tipo de atitude? O trabalho no bem é sempre a nossa orientação máxima dentro da doutrina. Porque aquele bem que nós fazemos, puxa, mas será que eu devo fazer isso, aquilo? Que decisão eu devo tomar? São as indagações que fazem, né? O que eu devo fazer nessa situação? Então a nossa orientação da doutrina, a orientação para nós, né, é assim: faça o melhor que você puder. Pratique o bem. Em vez de fazer o mal, punir, não perdoar, guardar mágoas, ser rancoroso, em vez de tomar uma atitude pior, tome uma atitude melhor. Assim, tenta uma atitude boa, positiva, mesmo que você não esteja recebendo isso. Porque a atitude boa, certamente, ela vai nos levar aos melhores caminhos. E se nós não percebemos isso agora, esse benefício de retorno, nesse momento, mais para frente ele vem. Numa hora que a gente precisar, a justiça de Deus ela vai balancear, vai pender ao nosso favor, se nós tivermos os elementos para isso. É Jesus mesmo que fala uma hora: quantos pães tendes? Né? Tem uma lição que é assim: na hora da multiplicação dos pães lá, os apóstolos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, tinha milhares de pessoas acompanhando Jesus, e o pessoal já estava lá, longe de casa, peregrinando com ele, e eles estavam com fome, né? Obviamente, não tinham levado comida nem nada, e aí uma multidão, e os apóstolos falaram: Senhor, é melhor dispensar a multidão, porque senão eles vão passar fome aqui, né? Ninguém trouxe comida. Trouxeram comida para pouca gente, mas para milhares. E aí Jesus e os apóstolos falam: nós só temos uma cesta com os pães aí, alguns peixes. E Jesus fala: quantos pães tendes? Aí eles falam: apenas uns poucos pães e peixes. E aí Jesus começa a multiplicar os pães. Mas a lição do Emmanuel, no caso, é que assim, Jesus não multiplicou o zero, entendeu? Não tinha nada, e ele precisou de alguma coisa ali para poder multiplicar, né? Quanto que é qualquer número vezes zero? É zero. Não se consegue multiplicar uma coisa que não existe. Mas quando tem algum elemento ao nosso favor, aí sim é possível pegar esse elemento que pese ao nosso favor e multiplicá-lo.
e aumentá-lo e dar uma força em cima disso. Então por isso que o Emmanuel fala, o bem que você praticar num lugar vai ser o seu advogado em qualquer parte. Existe até um outro assunto que fala, ninguém é dono da verdade, né? Admitir os próprios erros, dizendo no tema. Qual de nós é dono da verdade? Ninguém, né? Então, se nós temos a humildade para até admitir quando estamos errados, aceitar uma observação, refletir sobre ela, com humildade verdadeira, é mais fácil de nos corrigirmos. E Deus não quer a punição, o castigo, mas quer que nós conseguimos nos colocar no caminho bom, no que é certo. Então, por isso que às vezes vem dificuldades, problemas, situações difíceis. Hã? Não, pode deixar. Pode deixar que está abafado. Vem situações que nós consideramos como uma punição e muitas vezes não é. Na verdade, é uma questão nos alertando para tomar um caminho melhor. Perdoar para ser perdoado, como nós falamos, né? Porque nós queremos o perdão. Então, está na oração, né? Senhor, o Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também a quem nos deve. Então, Jesus ensinou assim a orar. Pedir perdão nós vamos pedir, mas também, e a nossa parte, né? Nós estamos perdoando também, estamos fazendo o nosso benefício. Tudo isso, essa ação no bem, nos faz evoluir, melhorar como espíritos eternos, não só para essa reencarnação, mas para o resto. Então, todo o nosso esforço no bem, por menor que seja, ele não é perdido. Ele fica para nós. E vai vindo o retorno, agora ou depois. Ter a consciência tranquila, independente do julgamento dos outros. Aquele que faz o que é certo, está com a sua consciência em paz, para esse não importa a opinião alheia, críticas, o julgamento, às vezes. Se nós estamos com a nossa consciência tranquila, que estamos fazendo o melhor, né, sem sermos também teimosos ou não querer ouvir ninguém. Ouvir as críticas, mas as que são boas, ter a humildade para aproveitá-las. Mas se são críticas que não tem a ver conosco, se a nossa consciência, que é a nossa ligação com Deus, que nos norteia para saber se nós estamos bem ou mal, fazendo certo ou errado, se a nossa consciência aponta que nós estamos fazendo o que é correto, devemos esquecer a opinião dos outros, porque não nos deixar influenciar negativamente por elas, não desanimar de alguma coisa que nós estamos fazendo que é para o bem, que é para benefício de outros. Então, nesse ponto é que às vezes é preciso ser um pouco mais firme, mais forte, né? Não tão passivo. Mas fulano me falou tal coisa. Aí a pessoa, não, eu vou largar isso aí, vou sair do... Às vezes nós brigamos, né, até no centro espírita, onde nós estamos, numa associação, seja o que for o conjunto. Eu vou sair porque o fulano me falou tal coisa. Então, assim, né, onde nós formos, provavelmente alguém vai falar alguma coisa, né? Vai ter problema onde nós estivermos. Às vezes precisa da nossa mudança de postura, ficar um pouco mais firme para ignorar o que é contra e continuar ali, continuar falando, se comunicando, se expressando. Porque se nós estamos com a razão, com a consciência tranquila, com o bem, provavelmente as pessoas vão nos apoiar e nós vamos ter o nosso caminho, né? Então, ligação com Deus, com a nossa consciência e firme nas coisas. Aqui a outra indagação. Ser simpático no convívio com os outros. Né? Ninguém gosta de gente chata. Está falando o texto em outras palavras. Né? Vem aquela pessoa lá que só reclama da vida, que está todo mundo brincando, fazendo uma piada e ela só não ri, aí que é só a parte chata, vem com assunto chato. Então, assim, tem momentos para isso, né? Existem também, não é só rir e alegria. Mas se a pessoa é só assim, de quem que nós gostamos, assim? Quem nos causa mais simpatia? Geralmente as pessoas mais alegres, as pessoas que a gente brinca,
né, que leva a coisa mais com leveza. Essas pessoas a gente acaba procurando. E nós mesmos, quando nós estamos num grupo que às vezes a gente consegue ser mais alegre, se brincar mais, as pessoas vêm nos procurar, querem também entrar na brincadeira, querem estar perto, né? E às vezes nós somos assim, simpáticos com um grupo e com outro nós temos uma outra postura às vezes, né? Não é? Isso ocorre com todo mundo. Às vezes com as pessoas, determinadas pessoas, a gente tem uma liberdade para agir, para brincar. Com outras a gente é mais sério, ou é assim desde tempo. Então, e nós podemos reparar que quando nós somos simpáticos, né, nos grupos que nós somos mais simpáticos, as pessoas gostam mais da gente. E elas vêm brincar e torna o dia melhor, né? Então, a simpatia é muito importante. Buscai e achareis, disse Jesus. Quanto às indagações que nós fazemos, Jesus ensinou: buscai e achareis, né? Pedi e obtereis. Às vezes o Kardec fala no livro também dos Espíritos, que nem sempre, né, a gente busca, nem sempre pedir e obtereis, mas a gente pede e nem tudo vem, né? Não é para entender nesse sentido, mas para entender que no sentido de que o que nós queremos realmente, nós pedimos, nós buscamos, nós começamos a movimentar um mundo em relação a isso. Nós começamos a movimentar as coisas, pedimos a Deus, vamos atrás, né? Não adianta só pedir, nos esforçamos, fazemos aqui, fazemos ali. Então essa nossa busca, provavelmente nós acabamos encontrando, porque nós estamos indo para ela. E se não for nada que faça mal para nós, que aí seria impedido, né? Por exemplo, Jesus fala assim: qual que é o pai que, se o filho pedir peixe, vai dar uma serpente, né? Se pedir pão, vai dar uma serpente. Uma espada, né? Como é que é? Pedra. O filho pede pão, vai dar pedra. Assim, qual que é o pai que vai fazer isso com o filho? Nenhum, né? Mas também qual que é o pai que, se o filho pedir, o filho é menor de idade, aí o filho pedir um carro com 13 anos de idade, qual que é o pai que vai dar o carro lá e falar assim: ó, tô aqui a chave, se não dirigir, vai se divertir? Também não vai dar, porque o filho não está ainda preparado para receber aquilo. Mas, tomando o nosso exemplo, o filho vai continuar vivendo, e quando ele chegar aos 18, provavelmente ele vai conseguir, né? Então, na nossa vida, quando nós pedimos e não chega no momento, mas nós queremos, Deus nos dá a oportunidade, talvez mais à frente, de conseguir aquilo que nós estamos buscando. E às vezes não é nem mais para frente, nós estamos buscando e nós vamos de encontro a isso. Então Jesus fala: cuidado aonde você coloca o seu tesouro, né? Quer dizer, o seu desejo, o que você quer. Aonde você está colocando aquilo que você quer. Porque o seu coração vai estar preso ali. Nosso coração está preso. Nós estamos presos aos nossos desejos. Nós queremos aquilo, então que seja um desejo bom, né? Que seja um tesouro, né, que vai valer a pena. Porque se nós vamos ficar presos a um tesouro ruim, é um mal para nós mesmos, que nós buscamos, né? Depois nós temos que refazer o caminho. Se o nosso desejo é bom, se nós temos objetivos nobres, coisas boas que vão beneficiar a nós e aos outros, né, aquele trabalho no bem, se o nosso objetivo é bom, aí vale a pena a luta, o esforço, a oração, o pedido, o caminhar, vale a pena caminhar para aquilo, porque nós estamos indo para uma coisa boa, né, e Deus dá a oportunidade. E quanto mais nós no caminho, nós vamos aprendendo, melhorando, evoluindo, nos desenvolvendo. Mesmo errando, nós vamos assimilando os erros, aprendendo com os erros. Então isso tudo nos torna melhores. Nos torna pessoas. E quanto melhores nós estivermos, mais nós podemos ajudar. A nossa energia melhora, a nossa aura, as pessoas à nossa volta se beneficiam disso. Nós podemos auxiliar melhor, né? E nós temos a capacidade de fazer melhor, e conforme a nossa capacidade aumenta com esse aprendizado, Deus nos dá coloca mais responsabilidades na nossa mão,
Está no livro um dos livros lá do Kardec, os espíritos falam isso, que Deus confia as grandes questões para os espíritos mais evoluídos, com mais capacidade. Você não vai, né, eles dão um exemplo, você não vai confiar uma questão crucial da sua batalha para quem que você vai colocar lá, o seu melhor general à frente, né, para conquistar aquela batalha. Você não vai colocar o pior, você vai colocar o mais capacitado. E assim é para as coisas da vida. Deus coloca os que estão mais capacitados à frente para poder fazer as coisas maiores. E o médio capacitado, né, aquele com capacitação média, ele vai dar tarefas também relativas à capacidade. Todo mundo recebe tarefas e oportunidades de acordo com a capacidade correspondente. Então, por isso que Jesus fala: buscai e achareis. E quando nós estamos caminhando com um objetivo, nós estamos às vezes sofrendo, batendo a cabeça, com dificuldade, mas nós estamos aprendendo com aquilo tudo, né? Às vezes nós erramos, nós perdemos, hoje foi um dia de derrota, mas amanhã a gente aprende com a derrota, assimila, melhora, e tudo isso, se o nosso desejo é bom, a gente vai caminhando para o bem e nós vamos nos tornando pessoas melhores. E aquilo que nós desejamos vai chegando para nós, se for para fazer o bem. Se a pessoa quer para fazer o mal, às vezes até consegue, mas é pior para ela. Porque se ela faz o mal em grande escala, ela vai ter essa responsabilidade. Mas se ela faz o bem em grande escala, ela tem esse retorno para ela. Então assim é a lei da vida. E o bem é sempre, de todas as nossas indagações, o bem é sempre o nosso melhor rumo, né? Que melhor nos norteia. Eu faço isso, eu faço aquilo. Vou punir aquela pessoa, vou ajudar, vou não sei o que, vou... Então, a melhor atitude sempre é a do bem, né? Então, nós temos que estar atentos com a nossa consciência. Quando nós estamos muito perturbados ou conturbados com alguma situação, às vezes fica difícil ouvir a consciência. Então, às vezes é melhor esperar, baixar o pano, orar. Quando sair aquela má influência, aquela confusão, quando baixar a névoa, vier a claridade, quando nós estamos nos sentindo bem, que o nosso parâmetro é o nosso sentimento, né? Quando nós estamos nos sentindo bem em relação a coisa, aí fica até mais fácil fazer uma prece e tentar saber o que fazer, que decisão tomar, porque as coisas estão mais claras, não é assim? E mais, na dúvida também nós devemos orar, pedir a Deus, pedir ao nosso guia espiritual: puxa, o que eu devo fazer? O que é melhor eu fazer? Né? Uma conversa assim mesmo, um pedido direto. Olha, eu estou em dúvida, né? Realmente não sei se eu vou aqui ou vou ali. Aí nós podemos pedir uma orientação. Peça em oração. Daqui um dia, 2 acaba, né? Peça, olha, ele não vai aparecer na sua frente, né? Os espíritos não vão se materializar e falar, mas alguma situação na vida vai mostrar claramente que a resposta chegou. Então é um bom jeito de nós nos nortearmos, sempre pelo bem. Só para encerrar, que hora que encerra? 3h35? 3h30? Tá, então só para encerrar assim, rapidinho, existe aquela... Tem um conto do André Luiz que ele narra através da psicofonia do Chico, né? Vocês conhecem umas gravações do Chico falando? Que é a psicofonia, né? Quando recebe o espírito, transmite uma mensagem não pela psicografia, mas pela fala, né? Não sei se vocês conhecem, mas na década de 50, acho que lá em Pedro Leopoldo, o Chico fazia parte de um trabalho de desobsessão no grupo Meimei, acho que quem dirigia era o marido da Meimei, né? Meimei morreu, né? Mas o marido dela, que era o Arnaldo Rocha, se não me engano, que ele morreu há coisa de alguns anos atrás só, ele que dirigia esse grupo. E no final de cada trabalho de desobsessão, o Chico Xavier normalmente recebia uma mensagem de algum espírito do
do bem, né? Assim, pra uma mensagem. E aí, né, o Chico, né, ele tava ali com o André Luiz, o Emmanuel, tinha o irmão Faria, aquela mensagem do ouro, saiu assim também. Várias mensagens. E aí, só pra descontrair um pouquinho, eles começaram a gravar, né? Quem conhece o livro Minutos de Sabedoria? Conhece? Quem que é o autor mesmo? Pastorino. O Pastorino era amigo do Chico, ele era simpatizante. Então eu não sei se ele era paulista, eu acho que ele era de São Paulo, não sei, Pastorino. Carlos Pastorino, né? Carlos Torres Pastorino. Aí ele deu de presente lá pro grupo um gravador, em 1955 mais ou menos, 56, por aí. Um gravador, era desse tamanho assim. Gravava com uns rolos de fita. Aí deu de presente para eles gravarem quando o Chico recebia a psicofonia. Eles começaram a gravar. Isso num período de 2 anos, mais ou menos. Quando eles tinham bastante gravação, eles procuraram a FEB, Federação Espírita Brasileira. Falaram assim, vamos lançar isso, né, essas fitas cassete. Aí a FEB ouviu tal, eram mensagens da mesma coisa que ele psicografava, mesmo nível. Vamos gravar isso, vamos lançar. Mas a FEB falou assim, fez uma pesquisa, falou, puxa, quem no Brasil tinha gravador em 1955? Pouquíssimas pessoas para ouvir, para poder se vender aquilo lá, né? Aí eles falaram, é melhor a gente lançar isso num livro, que o livro o pessoal lê, gravador ninguém vai ter. Então eles lançaram um livro chamado Instruções Psicofônicas, e se não me engano, Mensagens do Grande Além, alguma coisa assim, né? Instruções Psicofônicas foi o primeiro, e o segundo, agora não estou bem lembrado o nome, né? Mas buscando na internet assim, tem lá, tem PDF. Tá. Aí puseram essas mensagens todas. E aí, o pessoal foi atrás lá no 2010, 2008, por aí agora, esse rapaz que lança vários vídeos espíritas, o Oceano Oliveira, um senhor que ele tem lançado várias coisas espíritas, né? E ele foi atrás e eles conseguiram achar uma pessoa que tinha as fitas gravadas. Aí ele passou para DVD, né? A maioria delas que recuperou e lançou. Tem um DVD aí. Tem aí, entra na internet e vê. Instruções psicofônicas e mensagens, não sei o que lá. Legal. Muito bom, com a voz do Chico. Certo? E agora 1 minuto só para contar tudo isso para entrar na mensagem, que a mensagem também é muito boa. Aí, numa dessas psicofonias, o André Luiz, pela voz do Chico, né? Ele fala assim, que existia, vou ver se eu me lembro dessa história. Ele fala assim, que um homem, ele faz um conto, que é conhecido em várias partes do mundo. Ele diz assim, um homem, quando ele estava à frente, ele estava na iminência de um julgamento, onde ele iria perante o juiz responder por algumas coisas muito graves da vida dele. Ele estava na iminência desse julgamento. Quando aí o que ele fez? Ele fez o qualquer um de nós faria. Ele recorreu aos amigos que ele tinha disponível para ajudá-lo, porque ele estava assim no perigo de ser condenado, uma condenação grave. Então ele foi buscar os amigos que ele podia. Aí, procurando o primeiro amigo dele, disse assim, olha, disse assim de um jeito meio arrogante até, falou, mais eu não posso fazer por você do que te colocar uma roupa bonita, te apresentar, para que você se apresente elegantemente perante o juiz, né? Isso é te cuidar do vestimenta e tal. Isso é o máximo que eu posso fazer por você, é isso agora. O segundo falou assim, eu realmente vou fazer o possível por você, vou rezar, vou desejar o bem, desejar o melhor, que você consiga sair, ser absolvido no seu julgamento, mas eu não vou poder entrar no tribunal com você. O máximo que eu vou poder fazer é chegar até a porta do tribunal com você. Mais do que isso, eu não vou poder fazer. E o terceiro falou assim, eu entrarei com você no tribunal,
vou falar por você, vou te defender perante o juiz e fazer tudo o possível para que você seja absolvido. E assim foi, que esse terceiro entrou com ele no tribunal, defendeu o homem e até defendeu assim com tanta eloquência, né, com tantos argumentos claros, que até os inimigos, os acusadores dele que estavam presentes, tiveram que admitir que realmente aquilo tudo era verdade. E assim ele foi absolvido. Aí o André Luiz conta, explicando essa parábola, né? Ele fala assim: o homem que vai entrar no tribunal somos nós perante a morte. Nós vamos entrar no mundo espiritual e vamos ser julgados pelo que nós fizemos aqui. Vamos ter que dar conta, prestar conta da nossa vida. O primeiro, aquele que foi o arrogante, que falou que não podia fazer mais do que botar uma roupa bonita, tal, é o dinheiro. Representa o dinheiro no mundo, que ele só pode cuidar das coisas práticas, né? Mais do que isso ele não vai fazer. O segundo, que disse que se comovia, que apoiava, tal, mas não podia entrar com ele, é representado pelas pessoas da nossa família, pelos nossos amigos, por aqueles que nós temos maior afeição. Porque elas vão orar por nós, vão fazer o possível por nós, mas não vão entrar, não vão poder entrar depois, não vão nos acompanhar na morte. O máximo que vão fazer é chegar até a porta do cemitério, até o cemitério, né? Não vão conosco lá. E o terceiro, aquele que falou por ele, o defendeu e o absolveu, é o bem que nós praticamos na vida. Porque esse fala por nós e a favor de nós quando nós tivermos que prestar contas da nossa vida. Então, André Luiz termina assim a lição dizendo assim: por isso, faça o bem sempre que você puder, que é isso que vai valer para você. Ok? Muito bom. Indagações. Indagações agora, né? Agora é a hora das indagações, né? É o momento de todo mundo fazer alguma indagação a respeito do tema aí. Se ele quiser. Oi, Márcio. Como o tema é indagações, nós sabemos que Jesus, a maioria dos seus ensinos tinha sempre como precedente a indagação. Tanto nas parábolas quanto no ensino direto, ele perguntava, deixava o povo refletir, depois ele dava a resposta. Kardec, ou seja, o Livro dos Espíritos, ele contém 1019 indagações feitas aos espíritos e serve para nós nos refletirmos. Primeiro a questão, ou seja, a pergunta em si, a indagação em si, serve como um preparo, ou seja, para nós refletirmos, pensarmos e depois ir em busca das respostas, né? E as respostas são exatamente o nosso desejo, o nosso querer, a nossa vontade, a nossa busca, a nossa experiência para trazer a solução. Para as questões práticas da vida, né, como você bem colocou, e para as questões morais. As indagações nas questões morais nos traz a sabedoria, a maturidade, né? Aliado realmente ao bem, porque o bem realmente é o advogado, é o passaporte, é o anfitrião à entrada da vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, né? Muito bom. Isso é um método da filosofia, né? Perguntar para ir chegando. Quem foi que fez as perguntas no Livro dos Espíritos? Quem formulou as perguntas no Livro dos Espíritos? Então, no Livro dos Espíritos, o próprio Kardec, né, através do estudo que ele fez de diversos cadernos, né, que veio de várias partes do mundo, ele tirou aquilo que tinha concordância ou universalidade e colocou essas questões aos espíritos. Através das respostas dos espíritos, também deveriam haver concordância entre elas, nos diversos níveis, né, evolutivos que eles se encontravam, ele realmente escolheu aquela resposta que mais bom senso ou coerência havia, né, com a questão formulada. Isso é legal, né? Exatamente. É uma coisa que às vezes a gente não sabe, né? Porque assim, exatamente o que você falou, no Livro dos Espíritos,
Antes do Livro dos Espíritos, precedeu aquele período das mesas girantes, né? Em que todo mundo estava se reunindo em torno das mesas, fazendo perguntas. E a maioria fútil, mas alguns sérios, algumas perguntas sérias. Então, eu só queria fazer esse comentário mesmo, que no Livro dos Espíritos, Kardec, é um livro que eu vi assim, que diz que o Kardec chegou ali e tal, viu aquilo tudo, achou, se convenceu, né, de que era real, mas teve um ponto que ele iria se afastar daquilo. Aí o que fez ele voltar foi realmente uma reunião que o Espírito falou, olha, você que cabe essa missão de reunir esse material, tal, porque o trabalho era muito grande. E aí ele recebeu do Vittorio Sardô, do pai, do filho, de várias pessoas da França, tal, ele recebeu 50, se não me engano, né, 50 cadernos de muitas das perguntas que saíram no Livro dos Espíritos, que homens, assim, muito doutores, homens muito inteligentes, eles já estavam fazendo para o plano espiritual. Então eles, de certa forma, não que fizeram o trabalho, mas eles deram uma adiantada, né? Eles entregaram os 50 cadernos para o Allan Kardec, porque eles confiavam no poder dele de síntese, didático, no conhecimento que ele tinha. Então, confiaram aquele material todo para ele, na mão dele, e dali surgiu o Livro dos Espíritos, né? Todo feito com indagações, né? Bem lembrado. Só para a primeira indagação que nós fazemos, né? Por que comigo, né? Reparou nisso? Acontece qualquer coisa. Por que comigo e não com outro? Mas por que comigo, né, Márcio? Essa é a primeira indagação que nós fazemos, né? Se eu perdi, por que eu perdi emprego? Por que eu não consegui emprego? Por que comigo? Por que sempre comigo, né? Começamos aí. E se você começar a estudar o porquê, começar a ver os seus atos, suas ações, suas atitudes, aí você vai entender o porquê com você, né? É o que nós não fazemos, né? Seria mais ou menos isso, né? Então, se nós começarmos a indagar o que eu deixei de fazer, é mais fácil do que porquê comigo, né? Seria isso. A resposta virá. E com certeza eu vou entender o porquê não, né? Porquê comigo. Então, esse exercício de paciência que a gente tem que fazer. Kardec fez isso com aquela paciência toda e trouxe até nós. Jesus indagava dos seus próprios discípulos por que não conseguiu fazer. Mestre, por que eu não consegui fazer? E ele explicava a indagação. Então, quando você começa a entender, você começa a mudar seus atos, suas ações, você vai passar a entender o porquê aquilo acontece com você e para que aquilo está acontecendo com você, né? Então, esse momento que nós passamos de indagações, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu posso vir a fazer para melhorar, indagar todos os dias, né? Como Santo Agostinho fazia, né? Se negava todos os dias o que ele fez durante o dia, os atos que ele fez. Então, só para trazer isso aí para nós aí na indagação. Muito bom. Obrigado, Márcio. Obrigado. Você chegou no horário. Chegou no horário. Tudo tem o seu tempo, tudo é o seu momento certo, né? Nada é por acaso. Alguma coisa. Talvez nós estivéssemos numa jornada um pouco mais importante, tá bom? Mas seja bem-vindo. E assim, meus irmãos, depois desse momento de aprendizado, troca de informações, né? As dúvidas sempre vão surgir na nossa cabeça, porque estamos no processo de aprendizado, de crescimento, e tudo isso vai surgir e com certeza vai sendo esclarecidos conforme nós vamos amadurecendo, vamos crescendo dentro do nossa evolução espiritual. Então não temos pressa, não vamos apressar o processo, vamos trabalhar constantemente que as respostas virão, tá certo? E sendo assim, então convido a todos agora para cerrar os olhos do plano físico, para elevarmos nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, para iniciarmos as nossas vibrações. Então eu peço a todos aí que, cerrando os olhos do plano físico, abrindo os corações, vamos doar o que nós temos de melhor. E que essas energias doadas possam ser direcionadas, Senhor, a todos aqueles que estão necessitados, nos hospitais, nos leitos de dor, por todas as casas de oração, Pai, para que continuem exercendo o seu papel de sinaleiros na noite escura daqueles que estão perdidos pelo caminho. Todas as casas, todos os templos,
todos os templos, enfim, onde se unirem pessoas do bem em teu nome, Senhor, ali permaneça com eles, iluminando e amparando-os. Por todos aqueles que têm o poder de decisão, e suas decisões possam ser as melhores possíveis, pensando sempre no benefício da humanidade. Para que o orgulho e a vaidade gradativamente, Senhor, sejam extirpados do nosso dia a dia, dos nossos corações, Pai. Para que esses santos ensinamentos, essas esperanças de amor, essa esperança de um dia melhor, esses sentimentos de amor, de caridade, Pai, envolvam todos os habitantes do planeta, para que possamos, Senhor, amenizando esses sofrimentos, conseguirmos forças para buscar a nossa melhora, Pai. Por todos aqueles, Pai, que clamam por justiça, que recebam conforme o seu merecimento e a necessidade. Por aqueles que estão injustiçados, abandonados, esquecidos, para que sejam envolvidos com muito carinho por esse abraço fraterno de bons sentimentos, Pai. E que as nossas ações sejam sempre voltadas para o bem maior, Senhor. E por todos nós, que assim seja. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, humildemente pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos e que permaneçam conosco por toda a nossa semana, nos orientando, nos amparando, e que aqui possamos retornar para mais uma tarde de estudo e de aprendizado. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Nós vamos iniciar agora a segunda parte do nosso trabalho, que são os passes, né? Então nós primeiro vamos receber passes, os passes magnéticos, depois os passes espirituais, depois aqueles companheiros vão receber o seu passe de harmonização. Todos sairão daqui, serão atendidos, serão envolvidos com muito carinho. Pedimos a todos que permaneçam em silêncio até a conclusão dos nossos trabalhos. Uma boa tarde aos companheiros da internet, um grande abraço, um beijo fraterno no coração. Sejam felizes, tenham uma boa semana e que retornem ao nosso convívio. E aqueles companheiros que aqui estiveram conosco participando, retornem na próxima semana. Vamos em paz, que Deus nos abençoe. Graças a Deus.
gravou nós um dia.